Olá, continuamos nosso estudo sobre a Dei Verbum e hoje iniciamos o terceiro capítulo. E o terceiro capítulo é a fundamentação teológica da Escritura, ou seja, por que para nós os textos escriturísticos, a Bíblia, não são apenas textos, mas são textos sagrados. E recordemos que o primeiro capítulo nos fala sobre a natureza da revelação, o que é a revelação. O segundo capítulo sobre a transmissão da revelação, ou seja, como é que nós temos acesso à revelação de Deus, a Escritura e a tradição. E agora o terceiro capítulo nos diz por que essas Escrituras, ou a Bíblia, como nós chamamos popularmente, é um texto sagrado. O terceiro capítulo começa dizendo o seguinte, que a igreja crê que sejam sagrados e canônicos todos os textos inteiros do Antigo e do Novo Testamento, porque foram escritos por inspiração do Espírito Santo. E aqui então o grande conceito que salta aos olhos é exatamente o conceito de inspiração. O que é inspiração bíblica? Bom, esse é um conceito que foi bastante discutido e ainda é discutido na Igreja Católica, como também entre cristãos. Não há uma definição última de inspiração. O que é definido é que os livros são inspirados. Lá no Concílio Vaticano II nós temos essa definição. Os livros da Escritura são livros inspirados. Agora, o que significa, como é que nós entendemos inspiração, não é definido ainda. O Papa Leão XIII, pouco depois do Concílio Vaticano I, ainda no século XIX, lá na Providentíssimos Deus, ele vai fazer uma ligação entre inspiração e inerrância. E vai dizer mais ou menos o seguinte: a inspiração é o que garante que os livros não contenham erros. O Concílio Vaticano II faz uma lógica um pouco diferente. Vai dizer que a inspiração é aquilo que garante que nós tenhamos a revelação consignada por escrito. Ou seja, a inspiração é o carisma que capacita a igreja ter esses textos que contenham a revelação. De modo que a Escritura é palavra de Deus, não porque inspirada, mas é palavra de Deus porque contém a revelação. A inspiração é, por assim dizer, aquilo que possibilita que nós tenhamos esses textos. O efeito formal da inspiração é exatamente a Escritura. Então, quando nós falamos de inspiração, nós, repito, não temos uma definição última sobre o que ela é, mas sabemos que o seu efeito formal é a Escritura. É a possibilidade que a comunidade cristã tem de saber que aqueles textos para nós, eles contêm a revelação de Deus na história. E aqui vem uma questão que eu acho importante trabalhar, abro um parênteses, que é a questão da canonicidade dos textos. Como é que a igreja sabe que aqueles textos ali, não outros, são canônicos? Ou seja, são de fato aqueles que contêm a revelação de Deus na história. Bom, aqui o rolo é grande. Se a gente pensa só no Antigo Testamento, lembremos que na época de Jesus existiam dois códigos um pouco diferentes. Um código em grego, a conhecida Septuaginta, e o texto massorético ou sinaítico, que era o texto em hebraico. O texto em grego, ele continha alguns livros a mais, que nós chamamos hoje de deuterocanônicos, porque eram todos escritos em grego, que o texto hebraico não conhecia. Quando acontece a reforma religiosa no judaísmo, o texto grego ele é deixado de lado e se assume como texto oficial da comunidade judaica. Isso aqui falamos de anos 70, mais ou menos, do primeiro século, pouco depois dos anos 70, assume apenas o texto hebraico. Os cristãos, porém, como não conheciam hebraico e tinham como língua corrente a língua corrente do império, ou seja, o grego koiné, eles assumem o texto em grego. Então esse passa a ser o Antigo Testamento dos cristãos, o texto grego. Na reforma do século XVI, nós temos uma diferenciação aqui entre católicos e protestantes, porque Lutero não aceita o texto grego, dizendo que a inspiração está apenas no texto hebraico. Então, até hoje,
Os católicos usam o texto grego e os evangélicos o texto hebraico, por isso nós temos textos a mais que os evangélicos. Agora, em relação ao Novo Testamento, nós temos os mesmos textos, católicos e evangélicos. Todos os textos, eles para serem escolhidos, foram escolhidos a partir de 3 grandes critérios. Primeiro, a antiguidade. Os textos deveriam ser todos escritos no 1º século, apesar de que nós sabemos que a segunda carta de São Pedro, provavelmente foi escrita no começo do 2º século. O segundo critério é o critério da ortodoxia. Os textos não podem negar a fé da comunidade cristã. Eles estão em relação à fé da comunidade cristã, ou seja, eles apresentam a fé da comunidade cristã. O terceiro critério é o uso litúrgico desses textos nas grandes igrejas da antiguidade, a saber, Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém. Então, esses são os critérios de canonicidade para o Novo Testamento que nós conservamos. E por isso nós temos os 27 textos que temos hoje, repito, tanto para católicos como também para os irmãos que vieram da Reforma. Mas, repito, a inspiração é o carisma que nos possibilita saber que ali nós temos a revelação de Deus.